Olá, eu sou Maíra Shakti, bem-vinda ao meu canal. Esse canal é um canal sobre sexualidade, relacionamento. Aqui a gente fala sobre autoestima, sobre empoderamento feminino e masculino também, porque o masculino também faz parte. A gente vai falar de tantra, de sexualidade consciente, tudo baseado nas escrituras, mas também baseado na neurociência e tudo mais. Esse é um trabalho muito legal aqui, que bom que você tá aqui. Muitas pessoas me procuram dizendo que tem dificuldade de esquecer o ex ou a ex. Inclusive homens, por incrível que pareça. Tem homens que me procuram também dizendo que eles não conseguem ter uma ereção com uma nova parceira ou que não conseguem sustentar essa ereção. Tem homens que também passaram por abusos, tem mulheres também. Então, assim, é muito interessante a gente perceber que não é só mulheres que passam por isso, os homens também. A pessoa, quando tá numa situação como essa, ela tem muita dificuldade de se relacionar com outras, porque sempre tem o fantasma da ex e do ex ali. Então, isso é um sintoma que a pessoa tá com a sexualidade presa em outra pessoa. Isso não é empoderador, isso não tá te empoderando, isso drena a sua energia. E a gente fala sempre sabe a faixa de Möbius, que é como se fosse o 8 do infinito? Você tá indo e voltando no mesmo lugar, indo e voltando no mesmo lugar. Você acha que vai fazer algo novo e tá voltando pro antigo padrão. E às vezes você terminou com aquela pessoa, mas você vai encontrar alguém parecido com aquela pessoa, porque você ainda tá, de alguma forma, com a sua sexualidade presa nesses padrões. Então é um momento de você dar um basta, é um momento de você se empoderar da sua sexualidade, de tomar essa sexualidade de volta pra si. Muitas mulheres falam, eu não consigo me tocar. E muitas pessoas, por incrível que pareça, um dos exercícios que eu passo é que você possa tocar seu corpo sem pensar em alguém. A maioria das pessoas dizem, nossa, mas isso é impossível, não vou conseguir fazer isso. Porque, como eu falo, a sexualidade, ela tá sempre em alguém, ela tá sempre atrelada a alguém, seja alguém específico, ou alguma fantasia, ou alguma imagem que você teve. Quando eu falo isso, é importante dizer, não é pra criticar, é pra uma tomada de consciência. Isso aqui não é um julgamento, é uma tomada de consciência para que você possa escolher trazer a sua sexualidade de volta para você e poder se divertir e encontrar parceiros e parceiras que também possam multiplicar essa energia sexual com você, tá? Não que vão roubar a sua energia sexual, te deixando preso, com vergonha ou apaixonado e te largar. Então é o momento de você tomar consciência disso, tomada do seu poder, para que você encontre o parceiro e a parceira ideal, que muitas pessoas procuram como um companheiro ideal para poder se divertir. Eu percebo que dos maiores benefícios da terapia tântrica seja a pessoa voltar a ter a sexualidade para ela mesma. É claro que assim, muitas pessoas não procuram a terapia tântrica com essa intenção, até porque nem sabem que isso é possível de se conseguir. Então, dentro da nossa construção da nossa sexualidade, a gente sempre doou a nossa sexualidade para alguém. Ela sempre foi de alguém, ela estava sempre atrelada a um parceiro ou uma parceira e não a nós mesmos. Então, um dos maiores benefícios da terapia tântrica é, sem dúvida, você trazer a sua sexualidade de volta para você. E claro que no meio desse caminho você vai ter outros benefícios, como aumento do prazer, expansão do prazer para além dos genitais, orgasmos mais intensos, despertar pontos de prazer no próprio corpo. Por exemplo, a mulher tem o ponto A, o ponto P, o ponto G, o ponto D, o ponto U. Então olha quantos pontos existem no corpo para que a pessoa possa conhecer essas áreas de prazer. E claro, dentro de todo esse trabalho, os homens também podem ter ejaculações mais intensas, mais duradouras, também ter controle sobre a ejaculação, poder ejacular quando realmente escolhe, não ter um retardo nessa ejaculação ou uma ejaculação precoce. Então todo esse caminho também tem muitos benefícios, mas o benefício que eu vejo como maior é voltar a ter a sexualidade de volta para si. E eu não acho que isso seja assim, agora tudo bem, a sexualidade é minha, eu vou fazer o que eu quiser. Não, você sempre vai ter os acordos que você vai ter com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre como você vai se comportar dentro desse relacionamento através desses acordos, mas
a sexualidade é sua, não tá mais atrelada a alguém, sabe? Não tá mais refém de alguém, não tá mais dependente de alguém. Você tem uma autonomia sobre o seu sentir e sobre o seu corpo. É comum a gente projetar a sexualidade do outro porque a gente experiencia a nossa própria sexualidade através do outro, mas não significa que seja do outro. Então, o que acontece? Como a gente não teve uma educação, né, sexual, a educação não existiu, a maioria das pessoas começaram a entender sobre sexualidade através de filmes pornôs e tudo mais, a pessoa ela não tem uma consciência sobre o próprio corpo. Então, quando você vai estar numa relação, é como se o seu corpo fosse da outra pessoa. Então, por exemplo, a pessoa toca no seu corpo como ela gosta, que toquem no dela. A pessoa que recebe o toque muitas vezes não sabe o que dizer, como gosta, o que não gosta. Não existiu esse espaço de experimentar o próprio corpo e experimentar as sensações. E claro que todo mundo fica dentro de uma dinâmica de performance, né? As mulheres têm que performar, os homens têm que performar, as mulheres têm que estar sempre perfeitas, os homens têm que estar sempre com muita virilidade. Então, assim, as pessoas não se conhecem. Então, a gente muitas vezes tem esse corpo que fica gravado memórias de outras relações que a gente teve. Se a relação foi boa, aí muitas vezes a pessoa fica presa àquela memória daquela relação sexual que ela teve, daquela pessoa que fez, aconteceu com ela, que falou as coisas que ela queria ouvir, que tocou nos lugares que ela queria que tocasse. E também ao contrário, quando a gente tem algum tipo de trauma, algum trauma sexual, a maior parte das pessoas que eu conheço, que eu já atendi, tiveram histórias com abusos. Então, assim, a maior parte das pessoas tem essas histórias, mesmo que não saiam por aí falando, mas esse corpo de memórias que a gente tem, ele vai cada vez mais deixando de existir de forma tão latente para dar espaço para esse corpo de prazer e de alegria que a gente vai conquistando à medida que vai trabalhando a terapia tântrica, porque você vai conhecendo o seu corpo e todas essas memórias que tinha de abusos ou de apegos a outras pessoas, elas vão se tornando cada vez menores para que você possa nascer nessa consciência da sua sexualidade empoderada. Então, isso é um trabalho que, assim, todo mundo deveria fazer por si mesmo. A meta das pessoas deveria ser conhecer o próprio corpo, justamente para saber comunicar o que gosta e o que não gosta. Como eu falei, a mulher tem 5 pontos, né, além do clitóris. Então, como que uma parte das mulheres que vêm fazer atendimento comigo e que eu converso não sabem da existência desses pontos? Então, como que às vezes a gente, no ato sexual, a gente quer que o parceiro saiba tocar esses pontos que a gente nem conhece, né? Então, primeiramente, quando a gente às vezes toca esse ponto de primeira, talvez você não sinta nada. No segundo estágio, talvez você sinta um desconforto. No terceiro estágio, você sente muito prazer. Então, às vezes a pessoa tá até ali tentando tocar os seus pontos, mas talvez seja estranho, talvez você não tenha tido esse tempo com o seu próprio corpo para conhecer o corpo. E aí, muitas vezes, a gente tá ali transando com uma pessoa, tendo uma relação, e isso também inclui os homens, e a gente quer que a pessoa toque a gente de um jeito específico que a pessoa não toca. A gente quer ouvir uma coisa que a pessoa não fala. E quando você começa a trabalhar a sua sexualidade, você se torna o seu maior amante, o seu melhor amante. Então a primeira coisa que vai ser é tipo, você vai poder falar pra você as coisas que você gostaria de ouvir. Você vai poder tocar seu corpo do jeito que você gostaria que seu corpo fosse tocado. E claro que seu parceiro, sua parceira vai ver, vai aprender como você gosta. E sem tabus, sem um tabu do tipo, ah, você quer que eu faça do seu jeito? Ah, eu não sei fazer como você quer que eu faça. Não, se torna uma brincadeira, se torna um jogo, se torna uma diversão, se torna um sexo tântrico, onde as pessoas estão realmente ali conectadas com o intuito de prazer e alegria, mas não com aquela coisa de performance, de provar, de fazer, ou então, eu tô fazendo errado, porque já não é mais um espaço de errado ou certo, é um espaço onde é lúdico, onde o prazer, onde o sexo ele não é mais um tabu, mas sim uma experiência, uma meditação erótica, uma experiência para além
porque a gente aprendeu que o sexo é sujo, que o sexo é errado, que o sexo é o pecado, né? Que o corpo é sujo, que a energia do outro vai sujar a sua energia. Tu sai disso, entendeu? Você vai para um outro lugar onde o seu corpo é um templo, onde o seu corpo é sagrado, onde o sexo é sagrado. E aí muitas coisas podem acontecer. Então, basicamente, seria essa o maior benefício, né? Tentando fazer um resumo, porque o processo da sexualidade ele é muito rico. Tudo tá ali, tudo tá guardado ali. Tá guardado tanto os nossos desejos, os nossos prazeres, mas também estão guardadas as vergonhas, os medos, as comparações. Mas principalmente está guardado o nosso sentir. Por que é tão potente tocar o corpo, né? Porque é no corpo que estão gravadas essas coisas. É no corpo que a gente sente mais. Hoje em dia a gente vê que as pessoas tentam perceber a vida, viver a vida através da mente, sentir com a mente. E não é assim que funciona, a gente sente com o corpo. Então você pode ficar horas usando a sua mente para elaborar teses, mas quando você vai para a prática, e a prática resume-se fazer, e normalmente fazer é com o corpo, né? Você pode até idealizar coisas com a sua mente, mas fazer é você pôr a mão lá e fazer. E assim mesmo a sexualidade, você precisa ir lá ser tocado, ir lá sentir, e aí que vem as coisas todas. Que você vai acessar memórias, aí que você vai acessar diversas programações de culpa, de medo, de vergonha, e aí que você vai soltando essas couraças, vai eliminando essas repressões que estão ali guardadas, que muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, porque não sabe nem que aquilo existe, sabe que existe, mas não sabe como, e aí você já usou a sua mente várias vezes para tentar chegar a uma conclusão, mas não consegue, porque a mente só vai nos mesmos lugares e você nunca avança. Então a terapia tântrica, ela é muito eficiente nesse aspecto, porque você vai sentir. E aí o meu método de trabalhar é um pouco diferente de outros métodos. Por quê? Porque eu tô focando no prazer e na alegria. Tem outros métodos que vão focar nas tristezas, nas catarses, nas dores. Vou até fazer um outro vídeo falando sobre isso, o que acontece quando você só foca no drama, na dor e na tristeza, tá? Mas esse outro método, ele muitas vezes faz a pessoa ficar indo e voltando no trauma sem conseguir avançar por esse espaço do prazer. Então, o método que eu trabalho, ele é muito amoroso. Você desconstrói tudo isso, mas não num campo de dor, mas num campo de empoderamento, onde você sai dali como se você tivesse passado por uma meditação, porque é uma meditação. É uma meditação erótica, é um mindfulness sexual. Então você já deve ter ouvido falar em mindfulness, né? Que é a atenção plena. Isso é ensinado em vários lugares. Então a sexualidade, o sexo, ele também é um mindfulness. E uma das principais coisas que fazem o sexo se tornar bom é a pessoa manter a atenção focada. O que é dificuldade de muitas mulheres que me procuram, que dizem: eu não consigo me concentrar, minha cabeça fica voando, eu tenho várias travas. Então são várias coisas que a gente vai trabalhando para que esse sexo, esse ato, ele cada vez mais se torne algo além. Você vai, é uma meditação, você termina e você tá se sentindo pleno, você não tá se sentindo esgotado, ninguém roubou sua energia, você tá se sentindo feliz. Então, antes da pessoa começar a tentar testar isso com outras pessoas, o ideal é que ela também teste consigo mesma, que ela também se empodere dessa sexualidade. Como eu falei, a sexualidade está sempre presa a alguém. Então, como é que você faz para trazer a sua sexualidade de volta para você? Como você faz para você se empoderar dessa sexualidade? O primeiro passo é você criar esse laboratório, que é o que a gente faz nas sessões. É um laboratório para você experimentar, para você conhecer, para você lidar com algumas memórias, para que em algum momento desse processo a sua sexualidade não esteja mais em alguém, mas esteja em você, tá? Esse é um convite. E claro que dentro desse processo existem muitas ferramentas para que isso aconteça. Uma delas, por exemplo, é saber o seu reino sexual, da onde você é, qual é o seu perfil sexual, como que você gosta, qual é o tipo de amante que você é,
porque isso vai te dar clareza por que você gosta de transar com aquela pessoa, por que aquela pessoa te marcou, por que às vezes você repete padrões de pessoas que você se interessa sexualmente, por que às vezes uma pessoa que você quer transar você não quer se relacionar, por que às vezes você tem uma pessoa que você quer se relacionar mas você não quer transar. Então tudo isso tá aí oculto e é possível você tomar clareza, porque aí quando você tá de cara com esses desejos, você já sabe, puxa, isso tem a ver com o meu tema erótico, isso tem a ver com o que mexe comigo. E cara, aí o céu é o limite, assim, não tem mais limite, porque a sexualidade, ela é um presente, e acho que tá na hora, e todo mundo tá buscando isso, que é tirar a culpa, que é tirar o medo, que é tirar a vergonha e poder se empoderar dessa mulher selvagem, desse homem também selvagem que a gente tem. Menos mente, mais corpo. E o Osho, ele já dizia uma coisa muito interessante, ele dizia: tira o sexo da mente e coloca no corpo. Então fica esse convite para você: tira o sexo da mente e coloca ele no corpo. Começa a experimentar a sua sexualidade. Gratidão. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para receber mais vídeos e também compartilha com alguém, com uma pessoa que você acha que vai se conectar com esse conteúdo, que também tem vontade e interesse em expandir a sua sexualidade e conhecer o próprio corpo e ter muito mais alegria e prazer.